Pessoal, vamos continuar aqui então, com a parte 3 da aula de plateumintos, Então, conforme a gente já havia discutido, as três principais classes de plateumintos são os turbelária, os trematódios, os monogênia e os cestódios, Então, a gente vai nessa parte final, na terceira parte da aula, falar um pouquinho da diversidade de espécies. Ok? Começando aqui com o turbelária, como eu já havia falado, ele não é um grupo que inclui o ancestral e todos os descendentes, então você não forma aqui, os turbelários não formam um grupo monofilético. Ok? Então, dentro de turbelária, a gente tem macrostomida, policladida e tricladida, Então, os turbelária são vermes principalmente de vida livre, tá? Ali com o seu de 5, até 50 centímetros de comprimento. Então você encontra muitas planárias de tamanho grande, apesar de muitas serem quase microscópicas, Na verdade você teria que observar elas, as estruturas delas na lupa, Então muitas são dulcícolas, ou seja, de água doce. Outras são terrícolas, ou seja, vivem na terra, mas principalmente em ambientes úmidos. E muitas espécies aí são marinhas, Então elas vivem numa diversidade relativamente grande de ambientes, Ambientes marinhos, ambientes dulcícolas, ambientes terrícolas, tá? Os membros do grupo são distinguidos principalmente pela presença ali ou estruturas diferentes do intestino, Então, o intestino ele pode estar presente ou ausente em muitas espécies. Ele pode ser do tipo simples ou intestino ramificado. E existem padrões diferentes de ramificações, do intestino aí dos turbelários. Então, lembra que a gente estava falando, tricladida, policladida, e, entre outros, Então, principalmente tricladida tem 3 ramos principais do intestino, a policladida tem vários ramos distintos do intestino, Então, aqui, ó, essa classificação, os tricladidas, os policladidas, Tricladidas, 3 ramos principais do intestino, Então, tudo isso daqui que está sendo representado, no organismo é o intestino. Então, tem ramo 1, Ramo 2 e ramo 3 do intestino. Então você tem o tricladida. Depois você vai ter aqui os policladidas, que seria vários ramos intestinais. Tá, então lembrando, esses organismos eles não têm um sistema circulatório. Então o próprio intestino, serve, o próprio intestino ramificado dessa forma serve para levar os nutrientes para todas as partes do corpo do organismo. Então essa daqui é a parte da faringe, A faringe se prolonga para fora do corpo, Obtém alimento, então o alimento entra pela boca aqui, passa pela faringe, vai para o intestino, onde ele é digerido, e o próprio intestino se prolonga ao longo do corpo, levando os nutrientes para todas as partes do corpo. Ok? Então no tricladida aqui é a porção da boca, a porção da faringe. No tricladida, no policladida você tem aqui a entrada da boca, aqui a faringe levando até as porções do trato gastrodigestivo, ok? Os tubelárias, então eles também podem ser classificados, além do tipo do intestino, pelo tipo da faringe. Então, os tipos da faringe, tem faringe simples, faringes dobradas, faringes do tipo bulbosa. Então, nós não vamos entrar nesse nível aqui de identificação dos grupos, mas essas características são importantes porque mostra como, como é feita a classificação das espécies e dos grupos de espécies dentro de Turbelária, ok? Então, os membros dessa classe, dos Turbelária,
eles são basicamente rastejantes, né, que combinam a ação muscular e a ação ciliar. Lembra que eu falei no início, se eu não me engano, da parte 2 da aula, né, a estrutura do corpo de um plateuminto? Você tinha na região ventral aqui, né? Então aqui a região ventral, aqui a região dorsal. A região ventral era toda formada por cílios, tá? Então esses cílios são importantes para a locomoção do organismo. E aqui num corte transversal, né? Como se a gente tivesse cortado o corpo de um bicho transversalmente. Então o que que seria isso? Eu tenho um bicho aqui, né? Corto o corpo de uma maneira transversal e olho aqui na frente, tá? E aí você teria o intestino aqui no centro, né? E aqui região ventral, aqui a região dorsal. Então na região dorsal você encontraria esses cílios, tá ok? E na região dorsal você não encontraria, tá? Então é basicamente isso. São animais rastejantes que combinam a ação muscular e o movimento desses cílios para gerar, né, movimento. Tranquilo, pessoal? Então, os policladidos, normalmente, eles são maiores ali do que os tricladidos, as planárias, né, dos policladidos. E esses bichos, normalmente, esses policladidos grandes, eles vivem na terra em ambientes mais úmidos, né? Então, eles têm grandes ondulações musculares. Então, por exemplo, quanto maior o organismo, mais difícil seria se locomover apenas por ação ciliar. Ação ciliar, pessoal, é o tipo de movimento encontrado principalmente em organismos unicelulares e muito, muito pequenos, né? Então você não geraria força, impulso suficiente se você fosse um organismo grande e pesado por ação ciliar, tá? Então seria necessário ação muscular, tá? Então porque nós não temos movimento, ação ciliar para o nosso movimento, porque nós somos grandes, pesados comparado aos pequenos organismos, né? Então não seria eficiente uma locomoção com batimento ciliar. Então você tem ação muscular basicamente por movimentação, tá? Então movimentação por ação muscular está relacionada aí à locomoção de organismos grandes, tá? Só para vocês verem algumas fotos aqui, né? Então, planárias, apesar de chamadas planárias, né, que são organismos do grupo Turbellaria, organismos de vida livre, né? Apesar de a gente ser conhecidos como vermes, né? A gente tem sempre aquela ideia de que verme é algo asqueroso, né? Ruim, né? Poderia transmitir doenças e tudo mais. As planárias, né, a maioria dos turbelários de vida livre são bem simpáticos, né? Se vocês pegarem aqui muitas planárias, ó, a região anterior do corpo ela até tem esses olhos, né, meio fora de posição, né, que os olhos fora da posição, dando uma visão quase meio que estrábica para esses bichos, né? Então formam organismos até que simpáticos, né? Então aqui outras planárias em vista ventral, você consegue ver até o sistema do trato gastrointestinal deles, né? Então aqui é um tricladida, você vê aqui, ó, as ramificações intestinais, uma, duas, e a ramificação intestinal que vai para a parte anterior do corpo, né? Anterior sempre próximo à cabeça, posterior próximo à cauda, porém aqui, né, seria na verdade próximo ao ânus, mas aqui a gente não tem ânus, né? Mas seria a região posterior, parte da cauda. Você tem aqui a faringe nele, né? Então aqui a entrada da boca, aqui a faringe que se projeta, né, para fora do corpo para eles conseguirem se alimentar. Muitas planárias, pessoal, as terrestres, mas principalmente as marinhas, são muito bonitas e coloridas, tá? Então essa daqui é uma planária ali da região do Rio de Janeiro, né? Então a Geoplana burmeisteri, tá? É uma planária com uma coloração dorsal, que é uma faixa dorsal amarelada, o corpo mais escuro, preto, né, todo pintado. Então é um bicho relativamente bonito, né? Não tão bonito. Aqui também eu ia mostrar as marinhas, né, mas antes das marinhas,
Nós temos aqui algumas planárias asiáticas. Essa daqui é iridescente. Tá? O que lembra da iridescência? Acho que eu já falei em outras aulas, se não me engano, na aula de quitenófora. Iridescência acontece quando a luz solar incide sobre, por exemplo, aqui o animal, a pele do animal, né? E dependendo do ângulo que você olha, você tem uma refração da luz, o organismo fica com uma coloração ligeiramente diferente. Então a iridescência traz ali um padrão de coloração muito bonito para esses bichos, né? Então iridescência é muito comum em beija-flores. Então dependendo do ângulo e da intensidade da luz, você observa um beija-flor como uma cor mais esverdeada, mais azulada, até com brilhos diferentes, né? Então muitas planárias têm ainda um padrão de iridescência no corpo. Essa daqui é a planária cabeça de martelo, tá? Então ela é um bicho principalmente asiático. Apesar de hoje você encontrar esses bichos, esses vermes, por serem mais simpáticos do que a maioria dos outros vermes, dos grupos de vermes, né? Muitos são tidos como pets, né? Por incrível que pareça, você pode ter pets desses bichos. E tem pessoas que gostam de pets, de organismos estranhos, ou ver ter um cachorrinho e um gato, quer ter uma planária, uma salamandra ou outros bichos, né? Nada contra, o único problema desses organismos como pet é quando eles escapam para o ambiente natural. Então você encontra, né, planárias que são asiáticas hoje na Europa, por exemplo. Né? Por quê? Porque eles escapam e eles podem, esporadicamente, algumas espécies podem se adaptar a esse novo ambiente. Né? E por esse bicho ter essa cabeça aqui, né? A cabeça seria a região da cabeça diferente, né? Então mais chamativo, até bonito, né? De algum ponto de vista, são muito famosos como pets, tá? E as planárias marinhas, sim, são organismos, né? Um gênero marinho aqui, o Prosteceraus. Eu nunca vi pessoalmente essas planárias, né? E provavelmente se eu ver vai estar fixada, então elas não vai ter o padrão de coloração tão bonito quanto no ambiente natural. Porém, as espécies desse gênero aqui, elas são bem bonitas. Tá? Olha que coloração bonita. Preta com detalhes alaranjados, rosa, né? Com detalhes brancos, preto, laranja, aqui branco, essa daqui mais amarela e preta. Então esses bichos são realmente muito bonitos, né? É muito difícil você ter ela como pets, porque você, né, nesse caso, esses bichos são marinhos, então é difícil de você manter eles em aquários ou mesmo em laboratório. Mas eles são bem bonitos, tá? Então a gente tem uma visão um pouco diferente ali tem aqui na aula, né? Uma visão um pouco diferente dos plateumintos, organismos que são parecidos com vermes, né? Quando a gente olha ali para os turbelários, tá? Ok? Bom, infelizmente, bonitos e legais do ponto de vista de nós seres humanos, né? São apenas os turbelários. Tá? Porque quando a gente entrar aqui agora em trematóides, monogênios e cestódios, são os grupos realmente parasitas, que na verdade causam muitos problemas para nós seres humanos, né? Inclusive para o nosso próprio organismo. Eles podem causar problemas porque são pragas de animais de criação, de animais domésticos, mas muitos podem infectar, né, nós mesmos seres humanos. Tá? Causar infecções que podem ser mortais, tá? Principalmente os trematóides podem causar infecções que podem nos levar à morte, tá? Bom, eu tinha falado, né, alguns dias atrás, na verdade na aula anterior, ou na primeira aula, não me lembro exatamente, sobre essa questão do ovo endolécito, né? O ovo endolécito, então, pessoal, surge aqui na base de plateumintos, mas você encontra aqui um grupo que seria todos os neodermata, mais um grupo de tricladida, né, um grupo de turbelária que seria os tricladida, com ovo ectolécito. Esse endolécito ectolécito aqui é importante do ponto de vista evolutivo pro grupo. O que acontece? O ovo endolécito, você tem, digamos que você tem aqui um ovo endolécito, esse endolécito ectolécito está relacionado à distribuição do vitelo, que seriam os nutrientes, né,
que suportam o desenvolvimento até o nascimento, onde o organismo conseguiria se alimentar sozinho. Tá? Então, se você tem um ovo aqui, e aqui seria um embrião, né? E o ovo é do tipo endolécito, os nutrientes eles estão dispostos próximos e ao redor, né? Existem outros padrões, tá? Não vamos entrar em detalhes disso, isolécito, telolécito, eu não quero, que tá relacionado, na verdade, à disposição também do vitelo, mas, por exemplo, se ele está mais próximo ao topo ou numa margem do ovo, não teria topo aqui, mas ele estaria na margem do ovo, ou próximo do embrião, concentrado numa região só ou em outra região. Não é isso que eu quero levar em consideração. Mas o ovo endolécito seria quando o vitelo está distribuído próximo do embrião, mas sem em compartimentos separados. Tá? Uma novidade evolutiva foi o ovo ectolécito, que acontece o seguinte, você tem aqui o ovo, você tem o embrião, né, aqui, mas os nutrientes eles estão dentro de pequenas vesículas, tá? E o nutriente dentro dessas vesículas e há ductos que ligam as vesículas né, aos embriões. Então, o endo, na verdade, seria dentro, tá? Então, algo dentro. Então, seria o vitelo dentro ou próximo do embrião. Ecto seria fora, né? Ou seja, fora do embrião propriamente dito. Então, na verdade, esse terminologia está relacionado com que o vitelo, os nutrientes estão dentro de vesículas e ligados ao embrião por ductos. Bom, mas qual que é a vantagem disso, né? A vantagem disso é o seguinte, quando você tem compartimentalizações dos nutrientes e a transferência através de ductos até o embrião, os nutrientes estão, de uma certa maneira, mais protegidos, tá, do próprio meio. Então, ovos do tipo ectolécitos, eles têm uma capacidade de resistência muito maior ao ambiente inóspito. Por quê? Na verdade, o que isso significaria, tá, do ponto de vista evolutivo? Pessoal, a gente está falando aqui basicamente, quem tem ovo ectolécico são basicamente parasitas, trematóides, monogênios e cestódios, tá? Trematóides, monogênios e cestódios, que são parasitas, o objetivo de vida deles é absorver nutrientes dos hospedeiros e se reproduzir, para gerar a próxima geração, né? Então, perpetuar a espécie. Os ovos, eles são enviados para o ambiente, né? Então, você tem a fertilização e os ovos são enviados para o ambiente. Uma vez que os ovos estão no ambiente, eles estão sujeitos à desidratação, estão sujeitos à radiação solar, estão sujeitos a tudo o tipo de efeito que poderia ser danoso para ele e o embrião morrer, tá? Então, para um parasita, quanto mais resistente for um ovo, melhor, porque ele tem uma capacidade de sobreviver por um tempo bem maior no ambiente e assim poder contaminar um outro indivíduo e perpetuar a espécie. Tá? Então, a resistência do ovo é importante para quem? Para os parasitas. Então, isso daqui é uma evolução chave. Ovo ectolécito para esses bichos é importante, tá? O que daria resistência, né, para esse ovo a um ambiente inóspito e assim aumenta a capacidade de se perpetuar a espécie. Porém, não é algo que surge exclusivamente dentro dos plateumintos parasitas, ou seja, não é algo que surge necessariamente na linhagem que dá origem aos neodermatas, tá? Porque é uma característica compartilhada entre cladida, mas foi importantíssimo para a evolução do parasitismo dentro de plateumintos. Ok? Tá, isso é realmente importante. Bom, já falamos do ovo tipo ectolécico e endolécito. Vamos entrar então agora no trematódio. Tá? Trematódio. Lembra o grupo que apresenta órgão adesivo na região anterior. Basicamente, a gente tem dois grupos dentro de trematódio, os aspidogastria e os digênios, né? Sendo que os digênios aí são os mais bem conhecidos. Quem são então os trematódios? São basicamente vermes
endoparasitas de vertebrados. Então nós somos um vertebrado, nós estamos sujeitos ao parasitismo desses indivíduos, desses organismos, tá? Eles têm um formato foliáceo com uma ou mais ventosas, tá? E eles apresentam uma estrutura, ou melhor, eles são desprovidos, né, daquela estrutura que eu falei para vocês, que está dentro lá de monogênia, que é o opistaptor, tá? Porém, eles apresentam uma ventosa, né, aqui a ventosa oral, que serve para se aderir, né, ao hospedeiro. Essa ventosa está presente no parasita e serve para ele se aderir ao hospedeiro. Eu não vou novamente detalhar a anatomia desses bichos, a gente detalhou a anatomia ali dos plateumintos na parte 2 da aula, né? Mas você tem redução, né, por serem parasitas, basicamente a redução geral dos sistemas corpóreos, né, e dois sistemas apenas desenvolvidos, que seria o sistema digestivo principalmente, né, e o sistema reprodutor. E um terceiro sistema que a gente poderia falar que eles também têm, né, que é o sistema de osmorregulação, né, com seus poros excretores aqui, tá? Então, você vai ver a anatomia interna dele, você vai encontrar partes do trato digestivo, parte do sistema excretor, mas muito desenvolvido o sistema reprodutor. Normalmente, né, eles são monóicos, então ele tem ambas as estruturas reprodutivas, tanto masculina quanto feminina. Então você tem aqui útero, né, então parte do sistema reprodutor feminino. Você tem partes do sistema reprodutor masculino, né, por exemplo, testículo anterior, tá, ductos, ou vários outros ductos aqui ó, espermoductos pareados e assim por diante, tá? Então você tem dentro desses organismos, por serem monóicos, estruturas do trato digestivo, estrutura do trato reprodutor, do sistema reprodutor, né, do sistema reprodutor masculino, assim como o feminino. Ok, pessoal? Você encontra também, claro, partes do sistema nervoso, né? Mas o sistema nervoso é bem pouco desenvolvido. Você não tem sistemas sensoriais amplamente desenvolvidos, porque eles não são. Lembra que eu falei na última aula? Eu não quero retomar o assunto, porque a aula vai se prolongar muito, mas você tem nesses organismos, né, que são vida livre, sistemas sensoriais desenvolvidos, então o sistema nervoso tem que ser desenvolvido também para coordenar todos os sistemas. Quando você não tem sistemas tão desenvolvidos, sistemas sensoriais tão desenvolvidos, você tem um sistema nervoso central, principalmente, bem pouco desenvolvido. Né? Porque você não precisa ser um parasita, você não precisa fugir de predador, você não precisa obter alimento de forma ativa, né? Procurando no meio, então você não vai precisar de olho, essas coisas. Você tem, claro, algumas células sensoriais e quimioreceptoras aqui ao longo da ventosa. Então tudo que tem de sistema sensorial está sempre próximo à ventosa aqui nesses bichos, tá? E você tem um gânglio bem pouco desenvolvido que coordena, né, esses sistemas sensoriais, né? E também coordena todas as funções corpóreas, além de outros sistemas, mas não vem muito ao caso. Adaptações ao parasitismo, né? Então eles têm diferentes tipos de glândulas de penetração, tá? Ou material de encistamento, né? Então talvez sejam as principais estruturas ali, né, adaptadas ao parasitismo. Você tem órgãos de adesão, basicamente as ventosas e os ganchos, né? Esse bicho aqui praticamente tem ventosas, né? Que seria os trematódeos, né? Tá falando de trematódeos. E grande capacidade de reprodução. É que esse slide está falando de maneira genérica, mas o foco aqui ainda são os trematódeos, né? Então você tem a boca com ventosa e aqui ó, várias ventosas ao longo do corpo, tá? Isso daqui é um cotiláspis, um trematódio do grupo Aspidogastria, tá bom? Você tem dentro de Aspidogastria, né, duas subclasses. Essa daqui, Aspidogastria, menos conhecida, né?
ele tem um único hospedeiro, normalmente é um molusca, tá? Então aqui você tem, ó, uma foto de microscopia eletrônica mostrando a entrada da boca nessa posição aqui, tá? E aqui as ventosas para se aderir ao hospedeiro, tá? Então aqui é uma foto não de microscopia eletrônica, mas uma foto do bicho, né? Então se você olhar ele na lupa você vai encontrar essas ventosas e entrada da boca aqui, ok? Aqui a subclasse de Gênia, né? Ela é maior e mais bem conhecida, então aqui a gente tem um Olicometria, tá? Então você tem uma ventosa aqui, se eu não me engano aqui é uma outra ventosa na anatomia desse bicho, a gente vai ter mais slides aí para olhar. Não. Tá? Então aqui você tem uma ventosa, se eu não me engano aqui é uma outra ventosa. A gente consegue ver estruturas internas, trato digestivo, normalmente você vê aqui porções do sistema reprodutor, porções do sistema reprodutor, tá? Dentro desse bicho. Normalmente os de higiene eles têm dois hospedeiros, né? O hospedeiro intermediário, tá? Que é o primeiro hospedeiro, e o segundo hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, né? Alguns podem ter até 3 hospedeiros, a gente vai ver aqui um exemplo disso. Normalmente o hospedeiro intermediário, ele é um molusca, e o hospedeiro definitivo é um vertebrado. O hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro onde ele realiza a reprodução assexuada, e o hospedeiro definitivo, onde ele produz, ou ele se reproduz de uma maneira sexuada, tá bom? Esses bichos aqui, eles parasitam quase todos os tipos de vertebrados, tá? Eles habitam várias partes do corpo, desde o sistema digestivo, sistema circulatório, trato urinário, trato reprodutor, entre outras porções. Tá ok, pessoal? Então aqui, né, esse Clonorchis sinensis é uma espécie de trematódio, né, de gênio extremamente importante e perigoso, tá? Para muitos vertebrados, inclusive nós, seres humanos. O que acontece? Ele é um trematódio do fígado, né? Então aqui a gente tem, eu não coloquei o vídeo, eu só coloquei uma fotinho para vocês, né? De um médico inserindo uma sonda no ducto biliar, tá? Assim, o vídeo, de qualquer forma, esses vídeos de cirurgias e outras coisas são bem difíceis, né? De ter grandes resoluções, né? Então a gente encontrar vídeos com grandes resolução, então a gente não teria uma imagem de qualidade. Mas de qualquer forma, por evitar problemas de copyright, problemas de como é que fala? De Bom, de pessoas se sentirem que o vídeo tem não uma ameaça, mas são muito nojentos e tudo mais, eu coloquei só a foto ao invés de colocar a cirurgia, né? Então, bom, o médico inseriu a sonda aqui dentro do ducto biliar e a hora que ele está tirando a sonda, né? Ele está pulsando aqui do ducto biliar para tentar limpar o que teria dentro do ducto biliar. E conforme ele faz isso, começa a sair vermes. Então isso daqui é um verme que saiu, um digênio dentro do ducto biliar, que seria o trematódio da Clonorchis sinensis, né? Essa espécie. E aqui, pessoal, não tem um verme especificamente dando para ver, tudo isso aqui seria verme, tá? Mas o que a gente vê é uma massa completa, tá? De secreção do ducto biliar misturado com esses vermes. Tudo isso daqui é a massa. Então ele insere o catéter, depois ele puxa e sai uma grande quantidade de vermes misturado com secreções do próprio ducto biliar. Tá? Então, esporadicamente, isso daí, se a infecção for muito grande, pode levar à necrose completa do fígado e à morte do indivíduo. Tá? É interessante o Clonorchis sinensis porque ele tem um ciclo de vida extremamente complexo. Na verdade, está ali, se não me engano, entre os ciclos de vidas mais complexos entre todos os tipos de parasitas. Tá? Então, como é que funciona? Bom, uma pessoa que já está contaminada, então vamos partir do indivíduo contaminado, um ser humano contaminado. Um ser humano contaminado por esse Clonorchis sinensis, né, esse trematódio do fígado, óbvio, o trematódio vai estar, né, ligado ao fígado desse indivíduo. Ali, ao fígado, ao ducto biliar e também à vesícula biliar. Tá? Então ele fica normalmente associado a essas regiões.
Bom, e no ser humano ele vai sofrer reprodução, né, sexuada, e uma vez que sofreu reprodução sexuada, você vai ter a produção de ovos. Esses ovos vão seguir para o ducto biliar até o intestino. Uma vez no intestino, esses ovos vão ser eliminados para o meio ambiente através das fezes, tá? E aí você vai ter aqui, por exemplo, essa estrutura já não é mais um ovo, seria poderia-se dizer que é um ovo já em estágio maior de desenvolvimento, porque dentro do ovo estaria a larva, tá? Então você tem um microembrião, né, no interior, no início do desenvolvimento do ovo, mas o ovo um pouco mais maduro, você já tem a larva ali encapsulada, tá? Essa cápsula, ela serve exatamente para proteção, né, do embrião e aqui no caso já a larva, tá? Então você tem uma larva cheia de cílios aqui. Essa larva cheia de cílios é o miracídio, tá? Então a larva desses bichos é chamada de miracídio. Essa larva, ela pode, na verdade, ser eliminada, deixar, né, a cápsula, tanto em algumas espécies, né, tanto na água ou dentro do hospedeiro intermediário. Nessa espécie aqui, né, o Clonorchis, a larva ela deixa a cápsula protetora apenas quando ela é ingerida pelo, pelo hospedeiro intermediário, que nesse caso é um molusco, normalmente um gastrópode, tá? E aí beleza, ela tá dentro do gastrópode, lá dentro do gastrópode ela vai sofrer reprodução assexuada. Ou seja, essa larva vai gerar outras larvas, tá? Por reprodução assexuada, normalmente um esporocisto. Depois o esporocisto, né, dá origem à rédea. Então, assim, a larva, o miracídio, se reproduz assexuadamente, gera esporocisto. Esporocisto se reproduz assexuadamente, gera a rédea. A rédea se reproduz assexuadamente. Tá? Então, a partir de um único ovo, você pode gerar, no fim, milhares de novos vermes, tá? Que vão chegar até o fígado humano, de um outro ser humano. Então você tem vários eventos, várias reproduções sexuadas e, num determinado momento, as rédeas saem para o meio aquático, tá? Saem para a água, ali pequenas, como se fossem larvas mais bem desenvolvidas, isso daqui é chamado de cercária. Essa cercária ela vai penetrar ativamente a pele de peixes, tá? Então aqui você vai ter outro hospedeiro, um hospedeiro intermediário secundário, só que esse daqui já vai ser um vertebrado, um peixe. E ali ela vai se alojar no músculo, dando origem às cercárias. As cercárias já é um mini adulto, né? E uma vez que os seres humanos comam as carnes desses peixes mal cozidas, a gente vai ser infectados pelas metacercárias. As metacercárias vão descer para o nosso trato gastrointestinal. Ela é resistente aos sucos do trato gastrointestinal, né? O pH baixo, entre outras coisas. E uma vez que ela chegar no intestino, ela vai passar ativamente pela parede do intestino até alcançar o ducto biliar, a vesícula biliar e o fígado. Tá? Então aqui é o ciclo de vida completo. O interessante, pessoal, é que a gente tem vários estágios, né? Você tem um estágio de miracídio, depois você tem esse miracídio infectando um hospedeiro intermediário invertebrado. Lá você tem miracídio gerando esporocisto gerando rédea, rédea gerando cercária, cercária sai para o ambiente de novo, aquático, né? Passa ativamente a pele de peixe, então você tem outro hospedeiro, você gera metacercárias que vai infectar o hospedeiro definitivo, que normalmente é um ser humano. Tá, pessoal? Então é um ciclo de vida extremamente complexo, tá? Desses bichos. Um ponto que eu queria levantar aqui, a gente não vai, né, entrar em detalhes dos ciclos de vida, falar da Clonorcinensis em vários detalhes nessa aula. Por quê? Porque isso daqui é foco de outras disciplinas, principalmente disciplinas de parasitologia. Tá? Então a gente está focando principalmente na biologia, né, estrutura anatômica e nos aspectos gerais do filo, né, Plateumintes.
Então tá fora do escopo dessa aula, né, a gente detalhar tanto o ciclo de cada um dos vermes que infectam seres humanos. Estou falando sempre no âmbito geral. A gente pode até fazer vídeos, futuramente eu posso até fazer alguns vídeos que foquem, né? A gente fale lá 20 minutos apenas sobre essa espécie Clonarchinensis, o problema dela no ser humano, o que é, mas sempre focando na biologia, não na parte econômica, tá? Eu sou biólogo. Tranquilo, então qual que é a estrutura do Conorx sinensis, né? Esse trematóide que é importantíssimo para os seres humanos. Como eu já disse, você vai ter aqui, né, as estruturas de adesão. Então aqui você tem nesse bicho sim ventosa principal, tá? Ventosa oral, e você tem uma ventosa ventral. Então você tem duas ventosas que servem para aderência do organismo ao hospedeiro. Você tem aqui o sistema gastrointestinal, que não é muito desenvolvido, porque ele absorve fluidos, né? Então, o que eles comem? O que ele come dentro do intestino? Ele absorve fluidos gerais, né, do intestino das pessoas, do fígado. Então, por exemplo, ele pode absorver células, pode absorver sangue, pode absorver muco, qualquer coisa, tá? Então, todos os fluidos corpóreos são absorvidos e é isso que ele se alimenta. É disso que ela se alimenta. Então, você tem um trato gastrointestinal dentro dele, bem rudimentar, porque esses fluidos já contêm muitos nutrientes, não precisa se preocupar tanto em digerir moléculas tão menores, já tem moléculas pequenas fáceis de serem absorvidas pelo parasita, tá bom? Você tem basicamente sistema reprodutor. Então, útero, você tem ovário, você tem testículos, né? Então, por quê? Porque é parasita, né? Parasita quer se reproduzir o máximo possível para perpetuar a sua espécie. Então, esse é o objetivo. E você tem sistema excretor, tá? Para uma osmorregulação aí. Então, basicamente é isso, pessoal. Você não tem muito mais estruturas do que sistema reprodutor, que é sempre o mais desenvolvido. Então, parasita, sistema reprodutor mais desenvolvido. Um pouco de sistema digestivo, um pouco de... Então, sistema digestivo rudimentar, sistema excretor rudimentar, sistema nervoso rudimentar, tá? Tanto que nem está representado aqui nessa figura. Ok? E aqui é só uma figura, né? Provavelmente com umas colorações, né? Mostrando a estrutura interna desses bichos. Tá? Então você tem aqui a parte do sistema reprodutor feminino, masculino, trato gastrointestinal. Tá bom? Ok? Tá? Basicamente é isso. Vamos falar de outro grupo aí, os esquistossoma, né? Outro grupo de trematódio. Tá? Esse daqui está entre os trematóides mais importantes, né, que levam à infecção de seres humanos. Né? Então existem aproximadamente 200 milhões de pessoas infectadas hoje com esquistossoma, tá? Diferentemente dos outros trematóides, esse bicho aqui é interessante porque eles são dioicos, ou seja, você tem um macho e uma fêmea, né? Então o macho ele é mais largo e pesado, ele apresenta um sulco aonde a fêmea fica, tá? Então a fêmea é mais fina e comprida e ela fica nesse sulco do macho. Então aqui, ó, aqui é uma foto do bicho real, tá? Então você tem o macho aqui maior com o sulco dele e a fêmea tá aqui, ó, bem mais fina, ela fica dentro desse sulco. Então aqui de novo num desenho esquemático, você tem o macho grande, né? E a fêmea menor, a fêmea fica nesse sulco aqui do macho. Ok? Então a gente não tem muitas estruturas aqui mostrando dele, essa foto não tão tá boa para mostrar, mas você tem a parte oral aqui, né, a boca, você tem também aqui uma ventosa ventral um pouco mais abaixo, tá, desses bichos, e o sulco aqui no macho. Na fêmea a gente tem aqui uma ventosa, a boca tá difícil de visualizar aqui. Ok? Ah, aqui tem uma figura de microscopia eletrônica. Figura de microscopia eletrônica é sempre melhor para observar, né? A gente consegue ver a anatomia externa bem detalhada. Então aqui, ó, o macho, a fêmea dentro dele, tá vendo? E aqui você tem a ventosa, tá? A ventral do macho, a boca, que também serve para aderência, tá? Desses bichos nos organismos. Você tem as Schistosoma mansoni, que vive no intestino grosso, normalmente humano, né?
a Schistosoma japonius, que vive nos vasos do intestino delgado, basicamente, e Schistosoma rheumatobium, que vive nos vasos da bexiga urinária. Então, pessoal, aqui ó, algumas cistos, né, formados por esses bichos. Então a gente tem aqui, né, esses pequenos cistos, um corte de histologia, e aqui novamente, tá? Eu não lembro exatamente que tipo de corte é isso, né, de qual região do corpo é cada uma dessas, eu não anotei, tá bom? Mas de qualquer forma você consegue ver aqui as cápsulas, né, no qual esses organismos estão dentro. Qual que é o problema? Eu não falei, né, do trematóide do fígado, mas eu vou aproveitar o gancho aqui dos esquistossoma e falar sobre isso. Por que esses bichos acabam sendo mortais, né, para nós seres humanos ou para os vertebrados que tem ele? Porque acontece o seguinte, o indivíduo adulto não é tão... Eles podem sim afetar um pouco o fígado ou afetar um pouco, né, o órgão a qual ele está ali. Se você tiver pequenas quantidades, provavelmente você vai ter poucos problemas. A grande questão desses bichos é que eles se reproduzem demais, né? Então você viu, o corpo dele é basicamente voltado para a reprodução, né? Então ele vai produzir milhares, milhões de ovos que dão origem a milhares e milhões de novos indivíduos. Tá? Então nem todos os ovos eles são exportados para o meio ambiente. Muitos ovos, dependendo do organismo, da posição que a espécie está dentro do organismo humano ou de outros vertebrados, acabam caindo na corrente sanguínea e são transportados para todas as regiões do corpo. Tá? Então, a partir do momento que você tem ovos ou cistos formados em regiões do corpo, por exemplo, que se você tem esses cistos dentro do fígado, né? Então, de repente, algum desses bichos, os ovos caiu na corrente sanguínea, passou pelo sistema ali de veias hepáticas, artérias e veias hepáticas, se alojou no fígado em grande quantidade, tá? Isso vai ser um corpo estranho em grande quantidade dentro do seu corpo, ou especificamente naquele órgão, ou especificamente aqui no fígado. Isso vai relevar uma reação inflamatória, tá? Muito grave, né? Então a quantidade de ovos ali dentro, em quantidade muito grande, vai levar a uma reação inflamatória tão forte que pode levar à necrose completa do órgão, tá? Nesse caso, necrose completa do fígado. Então, esse é o grande problema. Pequenas infecções não vão levar à morte, mas quantidade muito grande, né, de indivíduos e que vão gerar quantidades muito grandes de ovos podem levar sim a uma reação inflamatória muito intensa que no futuro pode levar até a morte do órgão por necrose. Esse é o grande problema desses bichos, tá? Então, pequenas infecções não causam graves problemas, mas uma população muito grande desses vermes no interior do corpo sim pode causar infecções graves e até a morte. A gente vai falar dos cestódios, né? Os cestódios causam infecções graves até no cérebro, pode levar à morte do cérebro, né? Então vocês podem ver quão perigosos esses bichos são. Ok? Então aqui ó, vocês têm os esquistossomas, os trematóides do sangue, né? Aqui uma fibrose hepática causada exatamente por esse problema, né? Então você tem aqui ó, o fígado o fígado dessa pessoa, né, necrosada, completamente morto, devido a uma grande quantidade de parasitas, né? Então, por exemplo, os trematóides, que nós somos são trematóides do sangue, mas produzem uma grande quantidade de ovos que podem ser levadas para todas as regiões do corpo, inclusive para o fígado. E uma vez no fígado, pode causar uma reação inflamatória muito grave, levando à morte do fígado, então levando à morte do órgão e assim a morte do indivíduo. Tá? Esse é o grande problema. Então, a esquistossomose, né, ela causa ulcerações, abscesso intestinal, diarreia no primeiro momento, depois dor abdominal, e até chegar lá, por exemplo, cirrose hepática e morte de tecidos do corpo, tá? Morte de órgãos do corpo. Qual que é o ciclo da esquistossomose? Ela é mais simplificada do que o trematóide do fígado que a gente viu anteriormente. Então você teria, por exemplo, um indivíduo contaminado, os organismos, né, de alguma forma, soltam ali os seus ovos no intestino do indivíduo. Então você vai ter lá aqui, ó, aqui, né, o miracídio encapsulado. Diferentemente do trematóide do fígado, você
a cápsula ela é eliminada, ela é solta, né, no ambiente, ou seja, na água. E aí emerge uma larva livre natante ciliada. Então o miracídio ele não perde a cápsula dentro do gastrópode, né? Ele, do caracol, ele perde a cápsula no meio ambiente. E aí surge uma larva ciliada, esses cílios aqui, né? Essa larva, na verdade, vai penetrar aqui na pele dos caracóis, infectando os caracóis. E aqui você não tem aqueles estágios de esporocistos, né? Do miracídio ele se desenvolve diretamente em cercária e a cercária vai deixar, né, o caracol. Então aqui no caracol você vai ter reprodução assexuada. Então o miracídio dá origem a cercárias que se reproduzem de maneira assexuada e essas cercárias vão deixar o caracol, vão ir para o ambiente novamente. E uma vez no ambiente, as cercárias penetram ativamente o corpo de uma pessoa. É interessante que durante a passagem, né, da cercária ativamente pela pele, então ela penetra ativamente a pele até encontrar um vaso sanguíneo, ela perde a cauda, né? Ela perde essa cauda aqui, só a parte anterior da cercária atinge os vasos sanguíneos. E uma vez nos vasos sanguíneos, ele pode ter acesso, né? Então, o sistema circulatório passa por qualquer órgão do corpo humano, ela pode ter acesso a qualquer órgão. E quando ela chegar no fígado, é ali que ela vai se instalar, tá? Nesse caso, Schistosoma mansoni. Outros em outras regiões, né? A gente já falou das outras espécies. Então, ela, ali no fígado, uma vez no fígado, ela pode se desenvolver. Indivíduos adultos eles reproduzem de maneira sexuada, né? O macho e a fêmea aqui. E eles, né? Aí os óvulos passam para o sistema porta-hepático de novo e vai lá para o intestino e o ciclo recomeça. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o ciclo do Schistosoma mansoni. Existem outros trematóides, por exemplo, o Paragonimus, que é o trematóide dos pulmões, tá? Eles parasitam, por exemplo, pulmões, cérebros, coração, abdômen, olhos de mamíferos, entre outros. Então, ó, imagina, pulmão até que não é assim, causa uma infecção, ele é tão problemático, mas cérebro, coração, né? Ou seja, pode levar você à morte quando alcança esses tipos de tecido, esses tipos de órgãos, né? E você morre rapidamente. Então, o ciclo de vida é comum, igual aos outros plateumintos. A gente não vai detalhar cada um desses ciclos de vida, tá? As cercárias também se desenvolvem... Ah, não, desculpa. Aqui as cercárias se desenvolvem em caranguejos ao invés dos gastrópodes e nos caracóis. E a infecção, normalmente, pessoal, de todos esses bichos acontece pela ingestão de carne crua. Então, se eu não tenho nada de parasita, eu vou comer carnes cruas, né? Você acaba se infectando por esses trematóides. E devido à infecção em órgãos importantes, é muito comum as pessoas morrerem de infecções por esses bichos aqui, tá? E aqui só para você ter uma ideia aqui, né, dos paragonimos, né, da anatomia de um paragonimos. Então aqui você tem a ventosa oral. É assim, a morfologia externa dele é um pouco diferente dos outros, mas em termos de estrutura não é nada diferente. Você tem, sim, ovário, né, útero, testículos, ou seja, eles são monóicos, bexiga excretora, então sistema excretor, sistema reprodutor, intestino ramificado, tá vendo aqui? E ventosa oral, mesma coisa. Ok? Então aqui a gente tem uma infecção desses bichos aqui, ó, no pulmão. Então você tira uma radiografia do pulmão, você vai ver o pulmão meio que congestionado. Isso aqui mostra que você tem algum problema, uma infecção, muco, qualquer tipo de coisa. Aqui uma radiografia do cérebro. Nossa, essa pessoa aqui tem esse Paragonimus no cérebro, tá? Ciclo do Paragonimus, então você vai ter aqui zigoto eliminado com catarro ou nas fezes, então ele está no trato gastrointestinal. Isso daqui vai para o ambiente. Uma vez na água, essas aqui, ó, tá vendo os miracídios encapsulados, os miracídios livres da cápsula, agora no ambiente, eles entram no caracol. Tem a fase de esporocisto, a fase de rédia, e aí depois você tem a liberação das cercárias no meio ambiente. As cercárias eliminadas na água, então os caranguejos ingerem as cercárias, essas cercárias se transformam em metacercárias, tá? E aí o ser humano consome a carne, né, do caranguejo mal cozida, vai se contaminar com as metacercárias e as metacercárias vão
habitar ali o trato gastrointestinal dele. E aí ela pode passar, né, para os vasos sanguíneos, e aí dos vasos sanguíneos vai até os pulmões, por exemplo. Ok? Então, outros trematóides, a gente tem vários, tá? Os fasciolopes, parasita do intestino dos seres humanos e porcos da Índia e da China. Leucoquiloridium, parasitas de aves e caramujos, tá? Então, esses grupos são parasitas, pessoal, de muitos, mas muitas espécies de vertebrados e muitos hospedeiros intermediários de invertebrados, tá bom? Esse daqui é uma foto, também mesma estrutura, ó. Você tem ventosa, você tem sistema reprodutor feminino, masculino, sistema digestivo e assim por diante. Tá, então só um exemplo, só uma contextualização geral dos trematóides, né, mostrando a sua infecção em seres humanos. Ó. Então, trematóides que infectam seres humanos. Você tem o Schistosoma mansoni, eles infectam basicamente populações da África, América do Sul e Central. Então, aqui no Brasil, um dos princípios mais importantes é o Schistosoma mansoni. O Schistosoma haematobium, ele é importante, né, na África. E o Schistosoma japonicum ali na Ásia Oriental. A gente tem o trematóide do chinês do fígado, o Clonorchis sinensis, que eu já falei para vocês, que é ingestão de metacercários de peixes cru, né? Então é uma infecção importante ali na Ásia Oriental. Os trematóides pulmonares, então Paragonimus ou esse Paragonimus westernani que a gente viu aqui, né? Que é por ingerir caranguejos, é uma infecção importante na Ásia, na Oceania, na África, América do Sul e Central e muitas regiões da Ásia de uma maneira geral, ok? Os trematóides intestinal do grupo dos fasciolopes, tá? Eles têm muitos casos, existem 10 milhões de pessoas aproximadamente infectadas na Ásia com esse bicho. Os trematóides de fígado de ovelha, que são os fasciolos, né? São gestão de metacercários de vegetação aquática, extensamente prevalente em ovelhas e gados e ocasionalmente também pode infectar os seres humanos. Ok? Bom, vamos falar rapidamente então agora. Trematóide é um grupo importante, então eu falei bastante dele. Vamos falar dos monogênia e dos cestódios. Ok? Os monogênias. Na verdade, os dados moleculares e morfológicos recentes classificaram a classe separada dos trematórios e relacionados a cestódio. O que é isso? Na verdade, essa classificação de monogênia como um grupo fora de trematódio é recente, tá? E são dados moleculares, principalmente, alguns dados morfológicos, que mostram essa relação de monogênia aqui com os cestódios, tá? Então, essa relação aqui, ok? Então, essa classificação de monogênia nessa posição relacionada a cestódio é relativamente recente. Antes, monogênia estava classificado aqui junto com os trematódios. Então eles são parasitas de brânquias e superfícies externas de peixes, bexigas urinárias de rã, tartarugas e de olhos de hipopótamo. Então sempre são muitos os parasitas, né, desse grupo aqui, tá? Então normalmente eles causam poucos danos ao seu hospedeiro, ok? Mas pode ser realmente mas podem causar algum dano importante. Por exemplo, alguns parasitas externos de peixe, quando a infecção, principalmente quando a gente está falando em criações de peixes comerciais, você tem o que? Esses tanques de peixes onde a densidade populacional é muito grande, né? Então você pode ter infecções por esses parasitas realmente imensas. E pode sim causar alguns danos nessas populações e você ter perdas econômicas por causa desses parasitas, tá? Então, normalmente eles não causam grandes problemas, mas devido a você ter uma densa quantidade, uma densa população, né, de peixes em criações comerciais, você pode sim ter problemas, né, em termos de produtividade, carne, você ter danos na pele, perdas econômicas, então relacionadas aos monogênios. Ok?
Então, assim, eu trouxe um artigo que é muito interessante, né, feito lá, publicado, né, pelo pessoal da UENG, Maringá, que é o seguinte, muitas pessoas olham, né, Ah, pessoal, eu coloquei no lugar errado que droga, esse slide. Esse daqui é um Digênia, né, então volta lá para os Digênia. Eu coloquei no lugar errado esse, esse trabalho, era para colocar junto com os Digênia, não com os monogênia, né. Porque é um caso interessante, muita gente me pergunta, né, o que que acontece quando você vai pescar e você olha o peixe, né, e dentro do olho do peixe tem o quê? Tem tem uns vermezinhos. Então você consegue olhar, tem vários vídeos na internet, se você procurar no YouTube, você vai ver lá verme no olho de peixes. Tá? Pode acontecer no olho humano também, então cuidado que aparecem umas imagens bem bizarras quando você procurar isso na internet. E normalmente, né, é um digênio que parasita o olho, né, de peixes. Então você vai nos rios poluídos, no Rio Tietê, assim, você vai pescar, de repente você pega um peixe, uma tilápia ou qualquer ciclídeo, um tucunaré ali, e você vai ter um verme dentro do olho dele. Então é isso daqui, ó, você pega, é bizarro, porque você olha, aqui não dá pra ver direito, mas você pega o olho do bicho e você vai ter um organismo andando dentro do olho do bicho. Tá? Aqui você tem então, ó, um verme dentro do olho, ele fica andando dentro do olho, até, nossa, você olha aquilo, é até é bizarro, dá um mal-estar. Então aqui você tem outro, ó. Então, esses vermes são parasitas de olho. Então isso é um digênia, infelizmente eu coloquei no lugar errado para contar a história para vocês, tá? Mas vocês têm também monogênios que são parasitas de olho de bichos, tá? Então aqui, ó, esse monogênia. Tá? Então, voltando aqui para o monogênio agora. Então, muitos eles causam problemas em pisciculturas, né? Por causa da densa população, né? Então, eles têm uma estrutura de adesão à superfície chamado de obstaptor. É essa estrutura aqui, ó. Né? Então, isso daqui é o obstaptor. Tá? Isso aqui ele usa essa estrutura cheia de ganchos, né? Nesse caso aqui estão os ganchos, para se aderir a superfícies. Né? Então, no caso, como eles muitos são ectoparasitas de peixes, eles se aderem ao corpo dos peixes. Então, aqui, ó, temos monogênia com o obstaptor. Aqui, ele utilizando o obstaptor cheio de ganchos, né, para se aderir ao quê? Ao corpo dos... Aqui não, eu só desenhei uma parte, tá? Só para vocês verem. Então, o obstaclo continua aqui, e assim por diante. Então, ele fica aderido à superfície do corpo. Então, o que ele faz? Ele se adere à superfície do corpo, começa a soltar enzimas ali, essas enzimas começam a digerir, né, a parede corpórea do peixe e ele começa a absorver os nutrientes e todas as coisas que tem ali na parede do corpo. Tá ok? Então, grandes populações de monogênias podem sim causar danos grandes econômicos, principalmente em pisciculturas. Tá, a estrutura interna, pessoal, semelhante. Então, eu não vou falar de novo, mas você vai ter aqui, ó. Então, aqui, lembra lá? Então, assim, uma outra coisa, o obstaptor, que é a estrutura para se aderir às superfícies, quando a gente pega cestódios e monogênia, está na parte posterior do corpo. A boca, então, está na região contrária nesse bicho aqui. Talvez esse seja um ponto mais importante para se falar. Então, ó, aqui você tem a faringe, aqui você tem a entrada da boca. O obstaptor, que é o órgão de adesão, fica na região posterior do corpo. Quando está falando de trematóides, os órgãos de adesão ficam na região anterior do corpo, tá? Então, a gente vai olhar lá os cestódios e as estruturas de adesão ficam na região posterior também, igual os monogênios. Então, o que você vai ter interno do corpo bem desenvolvido? Sistema reprodutor, tá? Você tem o sistema reprodutor, um pouco de sistema digestivo, né? O sistema digestivo relativamente rudimentar. E também aqui você tem glândulas encefálicas, alguns músculos aqui representados por essa figura. Você tem um pouco de sistema excretor também, mesma coisa que a gente já falou dos parasitas, tá bom? E aqui uma diferença é que a larva, né, dos monogênios é chamada de oncomiracídio. E outro ponto interessante é que a maioria dos monogênios não tem hospedeiro intermediário. Então o que acontece? A larva oncomiracídio ela é liberada no meio, por exemplo, lagos, né? E depois essa larva vai
ser ingerida pelo hospedeiro definitivo já, né? Então você não tem um hospedeiro intermediário aqui, ok? E para terminar, pessoal, vamos falar de Cestoda, né? Que são as tênias. Então você tem a perda aqui, muito interessante, a perda completa do trato gastrointestinal. Então você não tem tubo digestivo nesse bicho. Esse bicho é totalmente voltado ao parasitismo, né? Então ele precisa do hospedeiro para viver, ele não tem nem sistema digestivo, ele absorve tudo o que ele precisa do hospedeiro, né? Então já o material, na verdade, todo digerido, tá? As pequenas moléculas digestivas, ele usa o sistema digestivo do hospedeiro. Ele absorve as partículas minúsculas ali já digeridas de alimento para dentro do próprio corpo, sem precisar digerir nada, tá? Então isso já vai para dentro das células dele. Ele praticamente não tem cabeça, né? Esse bicho aqui não tem a parte da cabeça, então você não tem órgão sensorial. Então assim, o mais parasita de todos esses grupos são os cestódios, né? Isso é impressionante, tá? Então aqui é pergunta de prova, né? De aula, né? De todos os parasitas plateumintos, qual que tem talvez a vida mais voltada ao parasitismo? São os cestódios, porque eles perdem tudo, eles não têm cabeça, então eles não têm órgãos de sentido, praticamente pouquíssimos órgãos de sentido, talvez algumas células mecanoceptoras e quimioceptoras ao longo do corpo, mas você não tem cefalização, aqui você tem a perda dessa cefalização, né? Órgãos sensoriais na cabeça, uma concentração grande de gânglios na cabeça. Não, tudo que foi perdido. Você tem basicamente um corpo, né, totalmente voltado para a reprodução, produzir mais ovos, para gerar a próxima geração, né? E você não tem nem sistema digestivo, você absorve tudo, as pequenas moléculas digeridas do hospedeiro. Né? Você só precisa do quê? De um órgão de adesão que está na região posterior do corpo, que seria a região da cauda dele. Tá? Então a gente tem costume de olhar para uma tênia e olhar aqui o Scolex, né, como a parte da cabeça, mas isso aí não é a cabeça, é a cauda dele. A cabeça está aqui, ó, onde é segmentado, né, onde são as porções do corpo que são segmentadas e enviadas para o meio. Tá? Então, cestódios, corpo alongado e achatado com Scolex. Então, aqui, isso é a estrutura de adesão, onde você tem ventosas e uma coroa, né, de ganchos, é chamado de Scolex. Isso daqui, pessoal, é a cauda do bicho. Tá? Então, isso daqui está na cauda do bicho, aqui, ó. E você vai ter proglótides ao longo do corpo. Tá? Então, você tem proglótides ao longo de todo o corpo, né? Formando quase um processo de estrobilização. Né? O que é isso? Essas proglótides, você tem o corpo inteiro dividido. Cada porção dessa é independente uma da outra. Isso é estrobilização, né? Acontece algumas vezes na natureza. Você tem porções do corpo que são independentes umas das outras, né? E o que você tem nessas proglótides? Basicamente, sistema reprodutor. Um pouco de sistema excretor. Não tem sistema digestivo ao longo disso. Tá? Então você tem aqui, os nutrientes são passados do meio para o corpo, para cada uma das proglótides aqui. Tá? Isso vai nutrir todas as células do bicho, que basicamente é sistema digestivo, e ali ela vai produzir cada vez mais ovos que são eliminados para o meio para garantir que esses ovos sejam ingeridos por um novo indivíduo, né, para um outro indivíduo, e assim a espécie se perpetue, né? Basicamente isso. Ok? É interessante você ter a neoderme aqui nesses bichos, tá? Mas eles têm umas coisas que é chamada de microtrico. Microtricos são esses prolongamentos celulares aqui. Isso daqui serve para aumentar a superfície absortiva. Então por quê? Bom, esses bichos aqui não consomem alimento, né, em grandes porções de alimento para digerir no interior do corpo. Então na superfície corpórea, cada célula da superfície da neoderme já tem prolongamentos para ajudar, né, absorver os nutrientes do próprio meio. Então esse corpo do bicho, pessoal, está totalmente dedicado ali ao parasitismo. Ok? Então, sem sistema digestivo, com sistema excretor e um sistema nervoso, mas bem rudimentar, tá? Não tem órgãos sensoriais especiais, mas com cílios modificados no tegumento. Então, você pode ter alguns cílios aqui no tegumento que sentem o meio, né? Ou seja, mecanocepção, quimiocepção, né? Você consegue, é como se fossem células táteis e células quimioceptoras, que sentem as substâncias do meio ali, né?
Então você tem microtricos que aumentam a área de superfície de nutrientes absorvidos através do tegumento, né? Então, como eu já falei para vocês, esses microtricos são prolongamentos das células, servem para absorver mais nutrientes. Então, ele aumenta a área de absorção. Aqui uma tênia, né? Então, na qual você tem as proglótides. Então, cada uma dessas daqui são as proglótides. Aqui dentro está todo o sistema reprodutor, principalmente o sistema reprodutor masculino e feminino, tá, pessoal? A gente tem vários tipos de tênia, a tênia sagitário, que é a tênia da carne de vaca, tá? Ou seja, você tem um ciclo de vida com hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, né? Então a tênia da carne de vaca ela é adquirida por carne de vaca mal cozida, ela infecta os seres humanos. A tênia solium por carne de porco, então o porco é o hospedeiro intermediário. A gente tem ainda o Dipylidium caninum, que é a tênia do cão. Ela pode infectar os seres humanos, mas por hábitos pouco higiênicos, né? Com o nosso cãozinho, né? Então, sei lá o que vocês fazem com os cãozinhos, então, se depende da situação, você poderia pegar esses bichos. Principalmente se você dorme com ele na mesma cama, isso daí pode ser transmitido por piolhos ou por pulgas, tá bom, pessoal? Você tem outras espécies, né, como Diphyllobarium, tênia do peixe, Hymenoplepis, tênia anã, tá? Aqui é de carunchos farináceos, na verdade alguns insetos que vivem nas, nas farinhas, né, nos grãos nossos, elas podem transmitir então tênia. Echinococos, contato com cachorros e com outros ruminantes, tá? Então, mas as mais comuns, pessoal, são as tênias Solium, né, e a saginata, tá? Com carne de vaca e com carne de porco, ok? Vamos falar um pouquinho só da saginata, então a tênia do intestino humano, que é a partir de carne de vaca, né? Normalmente elas são encontradas na musculatura do gado, você vai lá, come a carne quase crua ou mal cozida e você vai ter a ingestão ali dos cisticercos, que a gente vai chamar, a gente já vai mostrar aqui para vocês, tá? Então aí isso daí vem para o seu intestino, né, e vai causar infecção. Então o problema desse bicho, pessoal, como ele tá, das tênias, como ela está completamente voltado à reprodução, você pode ter uma quantidade enorme de proglótides produzindo ovos. Então você pode ter 2.000 proglótides, cada proglótide de 2.000 ovos. Você imagina a quantidade de ovos que um único indivíduo pode gerar, né? Então é um bicho que está voltado completamente à reprodução. Então você, com certeza, esporadicamente você vai entrar em contato com esses bichos, ainda mais quando a densidade populacional é alta. Por exemplo, você pega criações de gado. Então se um gado pegou, é provável que todos peguem no rebanho. E se você pega, é provável que você transmita isso para outras pessoas, né? Porque a quantidade de óvulos, então o acaso favorece, né? Se você pegar essas infecções quando a quantidade de ovos produzidos é imensa. E outro problema é que esses embriões, né, que estão dentro dos ovos podem permanecer nos solos por 5 meses. Então a sobrevivência dos indivíduos no ambiente é muito grande. Então se um indivíduo tem com uma quantidade gigantesca de ovos, então ele já pode passar para você porque ele produz muitos ovos e ainda ele consegue manter os indivíduos no ambiente por um tempo muito grande, a chance de você contaminar é muito grande, tá? De se contaminar é muito grande. Então duas coisas que favorecem ali que favorecem você se contaminar, ok? Então só para vocês olharem, você tem aqui o testículo do bicho, ó, apontado, que está difícil de ver, mas são monóicos, então você tem o testículo, você tem um útero e você tem um ovário, tá? Então o que acontece? Aqui a vagina, né, onde os outros o canal da vagina, que é o poro genital, é por onde entra, né, o espermatozoide de um indivíduo para outro indivíduo, mas eles podem sofrer autofecundação também, né? O espermatozoide vem aqui, entra aqui e vai fecundar, né, o indivíduo aqui no útero, né, o óvulo aqui no útero. E depois forma os ovos e isso daqui é eliminado, tá bom? Então você vai gerar um monte de ovos ali pro meio. Ok? Normalmente os ovos são eliminados com o destaque dessas proglótides, né? Essas proglótides saem, né? Se destaca do organismo adulto, isso daí vai para o meio, ali se abre e sai um monte de ovos por meio, 2.000 milhares de ovos por meio.
Ok, então o ciclo de vida é da seguinte forma. Bom, você tem um organismo, um indivíduo contaminado, que seria um ser humano, ele vai gerar proglótides, então aqui ó, você tem o espermatozoide entrando dentro da proglótide, vai fertilizar essa proglótide aqui, então você vai ter vários ovos sendo gerados, né? Então o indivíduo vai destacar suas proglótides, então aqui a proglótide é destacada, essa proglótide vai para o meio, uma vez que ela está no meio, ela se abre, né? E libera todas as larvas encapsuladas pelas fezes. Aí, essas larvas encapsuladas, elas podem sobreviver no meio por até 5 meses, esporadicamente ela fica lá na vegetação, o gado vai lá, come isso, e isso daí vai para onde? Vai para o intestino, essas larvas, então essas pequenas larvas, elas caem na corrente sanguínea e é levada para todo o corpo do bicho, podendo se encistar, né, formava esses cistos aqui na parte da musculatura, né? E é isso aqui que é o problema. Quando você mata o gado e você consome essa carne cheia de cistos, né, esses cistos vêm com alimento mal cozido e entra no corpo humano. Tá? Então, esse bicho, pessoal, não causa grandes danos para você, claro, a não ser que você deixe o bicho crescer 1 metro, 2 metros, e ter uma infecção gigantesca no seu intestino, a ponto de você não tomar nenhum tipo de providência e ele chegar a obstruir o seu intestino. Né? Então você não consegue nem ir ao banheiro mais porque ele obstruiu o seu intestino. Aí pode levar assim, ao rompimento da parede intestinal e à morte por infecção generalizada. Tá? Porque você não vai ter só tênia saindo para o interior do suas vísceras, mas você tem um monte de ovos, um monte de bactérias que vai causar infecção generalizada, você vai morrer. Então assim, não causa grandes problemas, a não ser que você deixe a infecção a esse ponto, tá? Então o bicho adulto não causa grandes problemas. O maior problema desses bichos aqui são realmente a cisticercose, né? São os cistos, que causam uma doença chamada cisticercose. Que acontece o seguinte, essas larvas encapsuladas, uma vez que elas são ingeridas, ou se essas proglótides aqui se romperem, né, dentro do intestino do indivíduo, as larvas não vão sair para o meio, ou seja, as larvas vão cair dentro do intestino. Então a mesma coisa que acontece quando um boi come as larvas aqui e essas larvas vão para o intestino, elas passam do intestino para cá, para a corrente sanguínea ou para os músculos da região, o que acontece é que essas larvas também podem fazer isso no corpo humano, uma vez que a proglótide se rompa dentro do intestino. E aí essas ovos, né, passam da parede do intestino e vão cair na corrente sanguínea ou ficam aqui nas partes musculares, nas vísceras ali. O problema maior é quando cai na corrente sanguínea. Então ela vai lá para a corrente sanguínea, pode ser enviada para o corpo inteiro. E você vai ter essas formações desses cistos, né, que seriam essas larvas aqui, né, dentro de tudo que é tecido do corpo. Então, se isso daqui for lá para o encéfalo, por exemplo, você vai ter esse monte de cisto dentro do encéfalo. Se for para os seus músculos, vai ter um monte de cistos nos seus músculos esqueléticos. Se for para o coração, você vai ter um monte de cistos dentro do seu coração. E assim, você não consegue retirar mais isso. Isso daqui, pessoal, vai formar um cisto e o órgão vai perder a função, né? Ou seja, vai ser comprometido. Você então pode morrer, você pode perder seu encéfalo, você pode perder o seu coração, né? Ou seja, você pode morrer, né? Conforme você pega esses órgãos vitais, isso pode causar dores crônicas pro resto da sua vida e assim por diante. Então, o problema maior, a gravidade maior não são os indivíduos adultos, a gravidade maior, né, são sim os cistos, né, que são causados pelas larvas da tênia, que pode, e uma vez que cai na corrente sanguínea, pode ser enviada para qualquer órgão do corpo. E uma vez que ela é enviada para qualquer órgão do corpo, o órgão que ela parar, ela vai causar a formação de cistos, ou seja, ela vai causar também uma infecção, né? Uma forma do organismo tentar isolar isso, o seu sistema inflamatório vai se reagir e vai gerar uns cistos ali, tentando, o seu sistema imunológico vai tentar isolar aquilo, matar, né, a larva e tudo mais, mas isso aí vai ficar presente dentro do seu corpo e dependendo do grau da infecção pode te levar à morte sim. Ok? Só para vocês terem uma ideia, aqui uma pessoa que morreu de cisticercose, isso aqui é um corte do cérebro, né, com tênia sólium. Então você tem aqui, ó,
o cérebro, isso aqui é um corte de cérebro mostrando, né, os cistos formados. Você imagina, não sei nem imaginar a dor que essa pessoa podia ter, dor de cabeça que essa pessoa podia ter, né? Com esses milhares, essas centenas aqui de cistos formados dentro do encéfalo, tá? Então, assim, o indivíduo adulto não chega aqui dentro do encéfalo, mas as larvas, né, dele pode esporadicamente chegar à corrente sanguínea e ser enviados para porções do corpo, principalmente para órgãos vitais como o cérebro. E aí isso pode causar uma infecção que te leve à morte. Ok, pessoal, então a gente passou, deu uma pincelada rápida aí pelos plateumintos, né, os principais grupos de plateumintas, 4 classes principais, trematóides, melhor, tubelária, trematóides, monogênea e céstoda, tá? Então nós nos vemos ali na próxima aula. Ok, pessoal? Continuando aí essa disciplina. Um abraço a todos, até a próxima.